Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui o nosso podcast sobre medicina ocupacional. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Francine Renzi, sou médica do trabalho, proprietária e médica do trabalho da GV Clínicas Mogi das Cruzes. E hoje aqui eu tenho um convidado muito especial, meu tio, Júnior Renzi. Ele é contador, empresário e vai trazer aí suas experiências sobre saúde ocupacional, outras experiências dele sobre o assunto. E eu queria rapidinho aqui que você se apresentasse, falasse um pouco como você começou aí na contabilidade, quando se arriscou no mundo empresarial. Conta um pouquinho aqui para a gente iniciar nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui, né? Uma honra estar aqui participando desse podcast, trazer temas importantes aqui para vocês, né? Um bate-papo que seja agradável e que seja que agregue bastante para vocês. E um prazer estar aqui com a minha sobrinha, doutora Francine Renzi. Então, é uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Falando já sobre a minha experiência, eu sou contador, né, empreendedor, comecei desde novo na contabilidade e esse foi meu primeiro contato com essa parte de medicina ocupacional, de segurança do trabalho e tal. E me recordo que lá, né, lá atrás, muito novo, isso para mim ainda era bem burocrático, né? Então era um bando de siglas, de normas e de burocracia, né? A medicina do trabalho tem essas, olha, é cada dia uma coisa nova, né? Exatamente. E aí é com o tempo, né? Com o tempo, com a prática, é que a gente foi entendendo bastante da importância, né? Do quão é importante isso para que você mantenha a sua empresa regular, que você mantenha a segurança, né, dos seus colaboradores e todos os reflexos aí de você atender essas importantes normas, né? Sim, com certeza. Isso a gente percebe cada dia mais o quanto a legislação está trazendo essa importância, né, para o nosso dia a dia. E o que eu gosto de falar é que o contador é um dos meus maiores parceiros ali na minha empresa. E por isso que eu quis trazer você para cá para conversar com a gente, para trazer essa experiência para nós, de como isso atinge o seu dia a dia de trabalho. E eu queria saber se você sabe com clareza o que você tem de ideia, o que é a saúde ocupacional, quais as funções do contador ali no dia a dia, o que você traz isso para a gente? Como contador, né, eu me vi obrigado a conhecer todas essas normas, né, pelo tempo de estudo, né? A gente na contabilidade lida não só com essa parte, mas é um emaranhado de leis, de normas que vão da área tributária, área trabalhista, a própria contabilidade em si. Então, como contador, a gente é obrigado a saber. Sim. Tá? Então, não tem jeito, você não tem como fugir disso e, dessa forma, orientar da melhor forma o nosso cliente. Com né? certeza. Mas o empresário, já diferente do contador... Aí é outra história, né? Ele, muitas vezes, ele tem outra visão do tema. Né? Uhum. Então, o empresário acaba que, muitas vezes, desconhece essas normas, né? Ou ele é mal orientado, né? Também não se interessa, Sim. é mal orientado, e acaba descobrindo essas normas, né, e essas regulamentações quando o problema já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. E aí, né, muitas vezes, é tarde, né? Tarde, ele já está ali envolvido em penalidades, né, em questões que, né, é complicado, né? O que a gente vê é que o empresário muitas vezes está aí pensando realmente no custo que ele vai ter, né? Ele sempre pensa primeiro no gasto, se isso está trazendo um prejuízo, se isso vai custar na folha de trabalho dele. Eu acho que aí a gente vem para a nossa próxima pergunta. E aí eu queria a sua visão de contador e sua visão de empresário também. Para você, a saúde ocupacional, você vai mais ela como um custo ou como um investimento? Vamos lá, né? Como empresário, muitas vezes a gente vai olhar pelo custo. Então, são tantas normas, tantas leis, tantos custos e despesas envolvidos para atender todo esse emaranhado de leis e de normas. Mas, como contador, eu diria que eu vejo pelo lado do investimento. Então, eu vejo pelo lado do investimento e procuro orientar o meu cliente para que ele, né, pense da mesma maneira, para que ele entenda da mesma maneira. Porque se a gente entender que um colaborador afastado, a quantidade de trabalho que vai se acumular, né, de processos que vão ser prejudicados. Isso, inclusive, pode ter reflexo no FAP, né? Com certeza. E isso aí é o que o contador vê na ponta do lápis, né? Exato. E aí ele passa para
para o empresário assinar e a conta só vem para o empresário depois. Exatamente. Então, assim, não tenha dúvida que é um investimento. Uhum. Bom, para quem não sabe aí o que é o FAP, ele é o fator previdenciário. Quando a gente tem um acidente de trabalho que gerou um afastamento, que está gerando um custo para o governo, ele gera custo na folha de pagamento do empresário. Então, digamos, é isso. É o empresário pagando os afastamentos e os acidentes que ele teve. Quem repassa esse custo para o empresário, infelizmente, é o contador. Mas quem está ali no dia a dia vendo isso que aconteceu é a medicina do trabalho, é a saúde ocupacional. E isso aí interliga muito os nossos dois trabalhos, né? A gente sempre trabalha junto nessas funções. Com certeza, doutor. E o que a gente mais vê, né? Ou se não, mais vê não, mas já acompanham muito, são muitas penalidades por descumprimento dessas normas, né? Na prática, isso é comum. Então, vamos falar agora mais já do cenário atual, né, que é o e-social, onde as informações são eletrônicas, os prazos são extremamente curtos, enxutos, a informação precisa chegar muito clara. Então, quando você deixa de informar uma questão importante de SST dentro do e-social, a penalidade chega e essas multas podem ser pesadas. Exatamente. Você já teve experiência de algum cliente seu ou alguém ali na sua empresa que recebeu uma notificação ou que foi penalizado por deixar de fazer alguma coisa em relação à saúde ocupacional? Já tivemos. Na prática, isso acontece, né? E serve de atenção para o empresário ficar atento, né? E não achar aquela cabeça antiga de que nunca vai acontecer com ele, de que esse problema ele é sempre do vizinho, mas não vai chegar na sua empresa. Então, como contador, nós acompanhamos, sim. Essas notificações chegam no domicílio eletrônico. Exato. O contador é o primeiro a saber, porque a gente tem processos de acompanhamento dessas caixas eletrônicas e o Ministério do Trabalho, bem como outros entes, né, federativos, fazem essas comunicações lá. Então, a gente acompanha esse tipo de penalidade dentro do domicílio eletrônico. E a notificação, então, ali chega para você já faz toda a interligação, né? Então, acho que aí dificulta também quando o seu cliente não tem uma saúde ocupacional, porque aí ele fica um pouco sem saída do que quem recorrer. E é nessa hora que o contador tem que dar mais uma má notícia, né, para o empresário. A gente, na nossa atividade, ficou muito conhecido, né, por levar notícias ruins, mas que precisam ser faladas, né? Com certeza. Que são importantes, né? Então, sim, respondendo o que você perguntou, doutora, chega mesmo e o empresário precisa ficar atento. Exato. A gente vê ali que o empresário confia sempre de cabo a rabo no contador dele, mas as más notícias às vezes vêm e é para o empresário ali que tem que pagar a multa depois. Então, eu vejo a contabilidade aliada nossa por causa disso. Também eles se veem como nossos aliados por isso, porque nesse momento tem a quem recorrer ali para pegar as documentações se elas já estiverem prontas ou só para afinar o que não estava feito, né? Porque muitas vezes ele tem uma boa parte da documentação feita, mas não tem alguns pingos nos is que faltaram, algum laudo mais específico, porque a gente sabe que a legislação muda o tempo todo. O e-social agora acho que é o que mais atualizou, né? E eu queria saber ali como que está o e-social para vocês, porque a gente vê que o e-social agora é tudo, né? Contabilidade, saúde ocupacional, ele está tá tudo integrado, né? Mas até respondendo um pouco aqui do que você falou, como é importante essa comunicação alinhada entre RH das empresas, o médico, né? Ou a empresa de medicina do trabalho e o contador, né? Para que deixe essas informações tudo em boa ordem, para que o empresário seja municiado de toda a informação completa, né, para que ele não olhe só um lado, né? Então, muitas vezes, o empresário está colado no seu RH. Né? Mas tem um ambiente muito maior de informações que precisam ser compartilhadas, né? E aí que vem a questão do e-social, né? Então, o e-social é um ambiente eletrônico, ele é uma realidade. Então, quando ele entrou, alguns anos atrás, as empresas pensaram que era uma coisa que não ia vingar. Você ouvia muito isso do empresário. Não, isso aí não vai para frente, é muito complexo, isso vai ser prorrogado e tal. Enfim, é uma realidade. As informações precisam estar em boa ordem. Então, como contador, a gente vive essa questão, né, de orientar a empresa para que envie essas informações consistentes, em boa ordem, e principalmente dentro dos prazos. Exato. Porque são curtíssimos os prazos que a gente tem para inserir esses dados, né, fazer toda a conferência e fazer a transmissão para evitar que essas empresas sejam autuadas aí por entregas inconsistentes ou, muitas vezes, até ausências de informações
e atrasos. Exato, a gente vê isso, né? Que nós da saúde ocupacional precisamos dos contadores, que eles encaminhem as primeiras orientações dentro do e-social para que nossos eventos sejam enviados depois. A gente tem 3 principais eventos ali para enviar. A gente envia das CATs, dos ASOS, dos riscos ocupacionais, mas todos eles dependem do funcionário estar cadastrado. E quem envia esse funcionário é o contador. E quem faz o envio de início, né, é o empresário que tem que comunicar. Então, essa comunicação tem que ser toda integrada. O RH tem que falar com o contador, que entrou o funcionário na empresa, tem que enviar ele para fazer os exames. E quando a gente não trabalha nesse trio, as coisas realmente não funcionam. Já vi muita empresa que tinha todos os aparelhos ali, tinha todas as ferramentas necessárias, tudo contratado, mas a comunicação não é eficaz. Se a comunicação não é eficaz, a gente sabe que o problema que isso pode dar, a gente sabe que isso pode gerar uma multa no final. Exatamente, uma comunicação eficaz é importante. Falando como contador, passa por uma boa implantação, que a gente chama. Então, esses processos e essa informação precisam estar claras, precisam estar implementadas nas empresas. A gente faz, obviamente, o uso de tecnologia para isso. Então, os sistemas são integrados para facilitar o dia a dia do empresário, para que ele consiga inserir as informações que são importantes e para que a contabilidade já receba tudo no formato que o governo precisa receber e deseja receber, né? Porque, na verdade, quando as coisas estão conversadas, o que eu gosto de falar para os meus clientes é que o e-social, ele é informativo para o governo, não é para a gente pensar que ele é uma multa, né? Não é só uma fiscalização. Ele está informando realmente o que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, se a gente faz as coisas da forma certa, tudo tem para funcionar. E agora uma pergunta que você pode dar uma resposta mais pessoal sua aí. O que você acha da saúde ocupacional, os programas de saúde ocupacional dentro das empresas? Você acha que isso realmente reduz o afastamento, que isso pode diminuir os custos de empresa? Vamos falar a verdade. O que vem na sua cabeça aí? E aqui é legal falar não como contador, mas falar como empresário, né? Então, como contador, obviamente que a gente tem todo o nosso time lá e que a gente sabe da importância disso, mas também como empresário e por viver o dia a dia de diversos empresários, é muito importante a gente ver que toda essa questão envolvendo a ergonomia, cumprimento das normas, das leis, isso traz benefícios, traz ganhos. Observo muito que empresas fazem até além do que se pede em normas, empresas que estão antenadas, que entenderam essa questão da importância de se manter a saúde do colaborador, né? Doutora, você gravou esses dias um history falando nos supermercados, né? Eu, como contador, atendo muito supermercado, mas me recordo aqui a questão do colaborador que fica abaixando para retirar tal produto, né? Poxa, vamos ter a consciência, se aquele produto é de saída, você tem aquelas filas no supermercado, na padaria, na rotisseria, então não vamos fazer o colaborador ficar abaixando e levantando, abaixando e levantando. Então, são coisas importantes que a medicina do trabalho nos traz, né? Que são questões mais técnicas, envolvendo saúde, e que a gente precisa, como empresário, a gente precisa entender e aplicar no dia a dia. Então, é fundamental e muito importante que o empresário esteja atento a isso e aplique no dia a dia. Com certeza, eu acho muito importante quando as pessoas começam a abrir a cabeça para a saúde ocupacional. A gente teve muita atualização, né, da legislação atualmente e algumas coisas, obviamente, melhores que outras, mas eu acho que elas estão, pelo menos, abrindo a cabeça das pessoas para saber o quanto isso é importante e entender o quanto é necessário fazer dentro da empresa. E você, aí como contador, o que você acha que é o seu papel de orientar as empresas para saber que precisam fazer a saúde ocupacional? Como que vocês agem no dia a dia lá da empresa de vocês? É o nosso papel, tá? Está no nosso escopo de atuação. Então, nós temos uma área dentro da contabilidade que é o departamento pessoal, que é interligado ao RH das empresas, que é interligado às empresas de medicina do trabalho, aos médicos, e é o nosso papel, né? Está no nosso escopo e é fundamental que o contador se antecipe e leve essas informações e leve todos esses dispositivos legais para que o empresário saiba, esteja antenado, né, no cumprimento dessas normas tão importantes, né, que levam aí a ganhos de performance, que levam a cuidar da saúde, zelar da saúde dos colaboradores e que levam ao cumprimento de normas que evitam autuações, né, que evitam penalidades. Então, assim, como contador, é parte importante, né, uma das mais importantes do nosso dia a dia, levar toda essa informação para o empresário, né, para que o empresário receba isso da forma mais tranquila, né,
e se mantém atualizado. Sim, eu acho esse ponto que você trouxe muito importante. Essa ligação, o contador ele vai funcionar quase como o elo, né, ali do empresário com a medicina do trabalho. E a medicina ocupacional, ela também tira uma carga ali do contador, porque quando ele tem uma saúde ocupacional, uma empresa que ele confia, ele também tira um pouco o peso de ter que saber todos esses detalhes, de ter que informar tudo isso ao seu cliente, de falar tudo isso para o empresário, o que ele precisa e não precisa. Ele, obviamente, vai ter que saber o básico, tem que saber as normas regulamentadoras principais, o que precisa cada um, mas cada detalhe ele deixa ali para sua área, até porque eu sei que o computador já tem coisa suficiente aí para resolver, né? Aí eu acho que a área já está bem grande para precisar saber mais detalhes, mas saber um pouquinho, recomendar, é o que a gente sempre vai conversando e por isso que eu gosto muito sempre de conversar bastante com o contador para entender quais são as dificuldades que eles estão tendo em cada momento, qual é a principal queixa dos empresários com eles, o que eles estão sentindo, o que precisam, que eu acho que é aí que a saúde ocupacional pode ajudar as empresas, além de só fazer a nossa papelada ali, que senão fica um monte de papel que fica dentro da gaveta e a gente não está ajudando a empresa em nada, né? Acho que esse é o elo principal nosso. E pode falar. Com certeza, doutora. Acho que é fundamental que quando esses profissionais conversam, né, quem tem a ganhar é o empresário. E você falou uma coisa muito importante, né? Como é fundamental a atuação do médico, ele que traz aí toda a parte técnica para a gente, né? Então, uma coisa é você ler lei, interpretar lei, outra é você conhecer dessa parte técnica de saúde, que a gente está falando aqui de saúde, principalmente, tá, gente? Não é só sobre norma, né? Sobre essa parte chata, burocracia. Estamos falando sobre saúde e o quão é importante que a gente tenha, obviamente, as leis, né? Que precisam ser seguidas, mas é muito importante o empresário de contabilidade está bem alinhado com empresas de medicina que sejam referência. Então, fica aqui para você, empresário, né, busque empresas de medicina de referência que tenham aí profissionais com gabarito, né, que tenham profissionais que já mostraram esse resultado. Então, é muito importante. E, como contador, eu agradeço, né, a parceria com os médicos, toda a informação que a gente recebe e que a gente pode, junto, colaborar com as empresas. Perfeito, concordo com tudo que você falou. E eu queria aqui que você trouxesse quais são as principais dificuldades que você entende aí das legislações, de processos trabalhistas, que você entende que é mais difícil da gente trabalhar no dia a dia? O mais difícil para mim, que envolve não o nosso bate-papo, aqui a nossa área que a gente está falando, mas como todas as áreas que estão sob leis, são as mudanças legais que ocorrem a todo momento. Olha, e ocorrem, né? Ocorrem a todo momento, então a gente se vê obrigado a estar antenado, né? Estar sempre atualizado. Então, essas mudanças, eu acho que é o principal desafio. São muitas as mudanças. Concordo. Olha, direto, meus parceiros lá mandam mensagem desesperados, né? Esse ano foi psicossocial, meu Deus, o que vamos fazer? Aí todo mundo vai, se mobiliza, a gente descobre. Quando você está acalmando, aparece toxicológico de novo para o motorista. E, coitado, tudo cai nas costas ali do contador, que o empresário já liga desesperado que vai ter um custo novo ali para ele. O contador vai para uma reunião achando que vai falar de um assunto, prepara toda uma pauta importante e chega lá, o empresário está com uma norma que ele acabou de ler numa notícia que muitas vezes eu não tive tempo de ler ainda. O empresário, obviamente, que é antenado também, está buscando informação. Então, às vezes, entre sair de casa e chegar numa reunião com o empresário, eu sou surpreendido com uma pergunta de algo que está ali na hora, né? Saiu ali na hora. Não deu tempo nem de se informar antes, né? Não deu tempo, está bem quentinha ali a notícia. Então, esse é o maior desafio, as mudanças, as constantes mudanças. Exato, a gente teve, olha... Assim, desafio, mas sempre eu falo aqui que o desafio, ele traz oportunidades, né? Então, todo desafio nos leva a se movimentar e traz aqui a oportunidade de a gente melhorar, da gente crescer e levar mais informação. Então, o contador, ele se beneficia desse emaranhado todo, né? O contador inteligente, o contador que vê esse jogo, entendeu esse jogo, ele se beneficia de tudo isso, porque é onde existem as brechas, né? Onde você pode se sobressair, levando uma informação diferente para o empresário, né? Levando uma solução diferente, algo que você consegue enxergar ali, né? No meio de todas essas mudanças, no meio de todas essas novidades. Com certeza. O contador ele está ali para ser o braço direito, né, do empresário. Então, ele tem que resgatar tudo o que ele precisa, puxar as informações, dar um jeito ali de solucionar o problema
e quando não é dele, usar das suas A gente ferramentas. só não consegue ser terapeuta do empresário, né? Mas muitos precisam, viu? Se você pudesse deixar uma mudança aí na legislação que você acha que te ajudaria, o que você sugeriria para a gente? Tá linkado com o que a gente está conversando. Eu sugeriria, né, simplificar os processos, né? Então a gente precisar, seria, né, importante. A simplificação iria diminuir alguns custos, né, para atender tudo isso, né, a quantidade de profissionais envolvidos, de gente envolvida. Então, toda a simplificação é bem-vinda, né? Eu vou falar um pouco aqui de outra coisa, mas nós estamos à beira agora da reforma tributária, né? Que ela visa o quê? Simplificação, né? Vai trazer outras coisas novas? Vão trazer, mas eu sugeriria isso, tá? Deixo aqui esse ponto para que o pessoal aí que está envolvido, né, nas leis, quem está legislando aí no país, pense em simplificar todos esses processos, né? Toda essa burocracia. E a saúde ocupacional ela anda bem burocrática. A gente tem cada vez mais novos itens, novas cobranças. Tivemos uma mudança grande nas leis há uns 3 anos atrás, mais ou menos, mas não simplificaram. Me parece que tentaram simplificar, modificaram algumas coisas, mas a parte burocrática manteve o mesmo. Então, o que eu vejo que é muito difícil para quem é leigo, para quem é de fora, entender esses detalhes, que a gente tenta trazer hoje, né? Simplificar a minha área, que é o que você tenta fazer também na sua, né? Sim. Simplificar a sua área ali, que a área de contabilidade, para quem é fora da contabilidade, é muito difícil. Sim. A área de saúde ocupacional, para quem não é de ocupacional, é muito difícil. Então, a burocracia envolvida nisso, os processos que a gente tem que fazer, dificultam muito o trabalho de todos nós, né? Aqui no Brasil, a gente está acostumado com coisas que vêm para simplificar, depois, na prática, se tornarem um Frankenstein, por exemplo. Então, as normas vêm para simplificar, são lindas, são bonitas na teoria e tal, mas, na prática, tem sempre alguém puxando para um lado, alguém que puxa para outro, brigas entre os estados, né? Então, tem muita coisa que acontece no Brasil que, na teoria, é bonito. Quando vai para a prática, acaba se tornando um Frankenstein, que eu falo, né? Ele começa a ficar cheio de ramificações e de questões que são dúbias na lei, e aí isso tudo acaba gerando uma complexidade e não simplificando, né? Como foi o objetivo inicial daquela norma, né? Sim, acabam complicando uma coisa que a gente... complicando o que veio para simplificar. Sim. Júnior, queria que você comentasse de algum case que você já teve. Eu lembro que um dia estávamos conversando das questões de supermercado, que você atende vários por aí, né? Obviamente, aqui, para a gente saber um pouquinho o que acontece sobre essa parte de multas, como que está isso aí? Na prática, os cases que a gente teve mais, vamos citar aqui, como eu falei, doutora, nos bastidores a gente estava falando aqui de supermercado e tal, como você já gravou lá nos seus conteúdos, eu, como contador, atendo aí muitos varejos, né, alimentícios, supermercadistas. E a gente teve cases aqui, aquele que a gente conversou nos bastidores, onde a empresa, né, por não estar corretamente, devidamente orientada, né, não mandou as informações de forma consistente e no prazo, para que a contabilidade fizesse a inserção dentro do E-Social, né? E essa empresa, ela pagou aí com multas, tá? Então, ela realmente, por não conhecer todas as normas, não receber todas essas orientações, e não se antecipar, ela acabou sendo prejudicada aí com autuações até que pesadas, né? E aí o que a gente fez, esse empresário nos procurou, né? Então foi uma empresa que nos procurou com alguns problemas entre esses, né? Esse era uma das principais queixas do empresário, e a gente realmente trata, como falamos aqui, né, que como é importante a informação chegar de forma prévia para o empresário. Sim, então, a gente resolve isso levando isso de forma prévia. Então, existem reuniões importantes de trabalho com as empresas, que são as reuniões de implantação, onde o empresário recebe profissionais da nossa área, do nosso departamento pessoal, e ali ele é orientado de todas as informações que ele precisa enviar para a contabilidade, em quais prazos, né, e em quais formatos, né? Para que justamente não aconteça isso, do empresário falar, poxa, não enviei, mas eu não sabia que eu tinha que ter enviado, né? E aí tivemos esse caso aí, quando o empresário realmente foi penalizado aí com muitas multas. E o E-Social, as multas são gordas, viu? Que a gente sabe ali, porque ele vai tomar a multa dos eventos da contabilidade, toma a multa dos eventos de saúde e segurança ocupacional, que são 2, dependendo 3 por funcionário, e a multa do E-Social... Ali eu sei que é por funcionário. Então, quando a gente soma ele, se ele não fez ninguém ali,
o prejuízo foi grande. Com certeza. Não tenha dúvida que o impacto é grande, isso se multiplica pela quantidade de colaboradores, né, por eventos. Então, ele não deixa de cumprir apenas um evento, automaticamente ele deixa de cumprir outros eventos. O próprio Ministério do Trabalho aproveita esses ganchos, muitas vezes, para abrir uma fiscalização. Então, não é só aquela questão eletrônica, você acaba sendo fiscalizado por um fiscal, que aí ele pode desenvolver um trabalho mais extenso, que vai olhar outras frentes de trabalho, como o próprio cumprimento aí da CLT, né, das normas aí da legislação trabalhista. Então, é isso que a gente fala aqui, né, a importância de você ter bons profissionais, né, a parceria com bons profissionais. Então, fundamental, uma empresa de medicina do trabalho de referência. Sim. Né? Então, procurem pela doutora Francine, eu tenho certeza que vocês não vão ter esse Já problema. Aproveitando para fazer o marketing meu aí no meio. E aproveito para falar também, para nos procurar, a Soluta Consultoria, né, o Grupo Promin, que tem toda... Uma empresa de referência há muitos anos aí, né? Muitos, que tem muita expertise, né, afinidade com a tecnologia, que é fundamental, e todo conhecimento da legislação para você, empresário, estar em dia com as suas obrigações e evitar esse caso prático, né, onde essa empresa aí foi duramente penalizada. E você falando aí da tecnologia, eu acho que agora no E-Social, as contabilidades antigas, saúde ocupacional antiga, que não era informatizada, ou usava aqueles sistemas antigos, né? Elas são as que mais estão sofrendo e que vão perder clientes nesse futuro, porque não tem como. Hoje o E-Social ele é linkado com o nosso sistema, eu sei que com o seu também ali, bem moderno, então... As informações que a gente lança aqui, eu não preciso fazer uma dupla checagem. Ele já vai direto para o social. A gente só confirma que o evento foi enviado correto, mas não preciso ficar olhando os detalhes. Então, a informação ela segue fluida lá para o social. O sistema meu é integrado com o governo, o seu sistema lá também. E aí a gente minimiza esse risco de multa, né? A gente só vai ter a multa quando o empresário não comunica. É e não aquilo tem de jeito. olhar a norma a nosso favor e não contra, não como uma burocracia. Olhar como algo importante que vai melhorar o dia a dia, né? Que vai eliminar papéis. Eu estava aqui pensando, você falando disso, como eram aqueles prontuários, né, doutora? Nossa, isso isso aí. Tem uns prontuários bem grandes, né? Aqueles prontuários com uma papelada e muita burocracia. Tudo isso foi eliminado, né? Com a chegada do E-Social, com a chegada dessas normas, desses eventos todos digitais, né? Dentro do E-Social, onde a empresa de medicina e a contabilidade conseguem atuar integradas, né, para o cumprimento dessas normas tão importantes. Sim. E aproveitando aqui, você falando, eu estava me lembrando de um caso também que tivemos bem recente lá na minha empresa, também de notificação. Eu estou sentindo que várias empresas estão sendo notificadas nesse período de tempo. Acho que o E-Social aí, eles deram um tempo para as empresas acostumarem com isso, entenderem, até após o período de multas. E agora eu estou vendo bastante coisa chegar. E tivemos uma autuação bem grande de uma das nossas empresas que fazia... Então, isso veio muito no nosso papo aí, que fazia os documentos, tem um contador é parceiro, mas não mandava os funcionários fazer o exame. Ou seja, ela pagava a nossa consultoria, mas não usufruía do serviço que pagava. Sabe aquele bem assim? Aí ficou naquele fim, meu contador mandou, eu paguei e achei que estava tudo certo. Ele estava com os documentos certos, porque a gente faz a documentação, que aí aquelas siglas, né? O PGR, PCMSO, LTCAT, mas o exame ocupacional não estava em dia. E aí também não estava enviado o social. Aí vem tudo. Não tenha dúvida, né, que o governo ele acaba dando um tempo maior para o empresário, né? As fiscalizações, os questionamentos no começo são menores, são mais ali de integridade dos arquivos, das informações e menos de práticas das empresas, né? Mas o tempo passa, o tempo avança e o empresário que não se adequa, com certeza, ele vai sofrer fiscalizações, né? Então, poxa, né, fizeram o mais difícil. Né? Exatamente. Essa empresa, esse caso aí, o mais difícil estava feito, toda a informação chegou, mas não foram lá e não fizeram os exames, né? Exatamente. E assim, não adianta, né? Você dentro dos pacotes, geralmente está incluso, viu? Não era nem um custo extra ali. Ou seja, pagaram, né? Mas faltou aí uma falha de comunicação. Sim, né? com certeza. E aí alguém vai jogar a responsabilidade para alguém nessa hora e quem vai ser punido é o empresário.
que nessa hora, independente se o contador diz que errou, se a empresa de medicina diz que errou, quem errou já não importa mais, porque quem vai ser penalizado é o empresário. Com certeza. E aí nossa função é ir entendendo o que pode ser feito, recruta todo mundo, vamos corrigir esse problema. E aí, obviamente, vamos ensinar e aprender com o que a gente precisa fazer de novo, né? E aí vem muito o porquê. Esses casos, inclusive, e também você, né, que você está bastante aí no Instagram, tudo, mas tentando popularizar a nossa área, que são tão chatas de falar, tão burocráticas, tentando deixar ela um pouco mais simplificada para todo mundo. E esses casos que eu estou vendo de dificuldades de empresário, às vezes, entender o que para nós é tão básico, que a gente está tentando fazer esses conteúdos um pouco mais leve, para ver se entra na cabeça. Porque por mais que o empresário não queira saber, ele não quer ter essa dor de cabeça, ele quer só pensar no lucro da empresa dele. Se não pensar nessa parte, o lucro vai por água abaixo, você vai gastar com besteira. E que é importante também para que a informação chegue mais longe, né? Para mais pessoas, né? Então, a doutora está aqui como exemplo, gravando os conteúdos dela, eu acompanho, estou me engajando bastante, aprendendo, né? Aproveitando para aprender, para tirar dúvidas, porque é uma linguagem mais fácil, né? Uma linguagem mais usual, uma coisa mais do dia a dia, e eu procuro fazer isso também. Então, quem me acompanha no meu Instagram, eu tento falar de uma forma mais superficial para que a informação chegue para mais pessoas. Obviamente que eu estou sempre à disposição e o pessoal me aciona, né, muito, eu recebo muitas mensagens, muitos questionamentos e eu procuro ajudar todo mundo. E é muito bom que você aí que está com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, né, abre sim a sua câmera, começa a falar, começa a trazer essa informação para mais gente. Vai ser bacana, você vai se testar, Sim. Você vai no dia a dia estar aprendendo mais, se forçando a aprender, a estar antenado, atualizado, né? E que bom que a gente possa levar mais informação para mais pessoas. Com certeza. A ideia é sempre a gente popularizar mais nossas áreas, deixar o conteúdo acessível para todo mundo. De uma forma mais leve, mais leve, porque quem quiser aprender até agora precisa fazer o quê? Abrir a NR. A NR1, ali que é a base da nossa NR, olha... Aí já viu, não né? é uma coisa agradável de se ler, né? Exatamente. Eu direto tenho que voltar naquele item para ver se aquela frase que você leu é daquele jeito mesmo e não pode ser interpretada de outra forma. Exatamente. Então... E quantas NRs, quantos outros Nossa decretos Senhora. e leis existem, né? Então é muita coisa. É bom que a gente possa trazer um conteúdo mais leve, né? Eu diria que é isso. É mais leve, tentar não ser tão técnico assim, né? E tenho certeza que a gente está ajudando muitas pessoas, muitas empresas. E a gente fica sempre à disposição também, né? Opa, eu acho que com certeza. As redes sociais aí são uma porta de entrada, né? Sim. Onde a gente está promovendo o nosso trabalho, a gente está se promovendo, levando essa informação para você, mas a gente fica aqui o convite para que vocês nos sigam a doutora Francine. Estou aqui participando do podcast dela, mas já fazendo aqui, aproveitando para fazer o merchan. E também sigam Júnior Renzi, né, contador e empreendedor. Vai ser um prazer receber vocês lá nas minhas redes sociais, acompanhar os nossos conteúdos. Muita informação de qualidade, inclusive. A gente tem uma pitadinha de humor, uma pitadinha de sarcasmo em alguns conteúdos, né, mas tá sendo legal, está sendo bacana. É legal, né? A gente tem que se abrir, mundo novo aí, né? Na nossa área eu falo que a gente aprende muito sobre o conteúdo, mas às vezes não como expor, como falar isso para as pessoas. E ele também abre a nossa cabeça até de falar, às vezes, com o cliente que você sempre abordou. E eu estou tendo muito essa experiência de aprender linguajares novos para quando for falar com o meu cliente, prestar minhas consultorias, que eu sempre prestei muita consultoria, mas agora você vai colocando os pingos nos is. A pessoa já vem também, agora que ela tem esse conteúdo, já vem um pouquinho mais qualificada, ela já tem uma noção do que você vai falar, então você pode aprofundar o que ela quer saber. Eu acho que a consultoria, eu acredito que com você também, Exatamente, né? É importante, né? É uma fonte aí de lead, né? De captação aí desse pessoal que está precisando de apoio e para os nossos negócios é muito importante, né? Que a gente olhe para esse lado do marketing, mas eu acho que também é legal da gente falar uma coisa que talvez a gente não falou aqui, mas de fazer o bem, né? De Sim. levar informação. Eu acho que nós estamos contribuindo aqui de uma forma legal, de uma forma profissional, de uma forma leve, que você se engaje também em começar a falar e levar o seu conteúdo para mais pessoas, né? Eu tenho certeza que a gente vai promover assuntos muito legais, importantes para a nossa sociedade e causar o bem para todos. Com né? certeza. A informação nunca é demais, né? Exatamente. E as redes sociais, elas têm muita coisa ruim aí, mas eu acho que o bem que elas trouxeram foi isso, de expandir a cabeça, você conseguir aprender um pouco sobre assuntos que habitualmente você não teria interesse, mas
auxiliam o seu dia a dia, seja o empresário, seja o RH, seja o funcionário de alguma empresa que quer auxiliar ali, que quer aprender o que ele precisa fazer. Eu acho que as redes sociais são ótimas. E é legal para a gente se testar, né? Então, a gente vai se testando, a gente vai estudando mais, tudo leva a mais estudo, a mais conhecimento. Então, uma busca constante por conhecimento, né? A gente vai se testando e vai ficando legal, né? Vai ficando bom. Tem sido gratificante, tem sido muito legal, os resultados estão vindo, né? E eu tenho certeza que a doutora está no caminho certo também. Opa, muito obrigada. E vamos seguindo, né? É um caminho pela frente. É isso. Bom, e para encerrar aqui, queria saber que conselho que você pode trazer de saúde ocupacional, o que você pode falar para os empresários? Olha, eu vejo assim que o empresário, ficaria o conselho aqui para você, empresário, não encarar a saúde ocupacional, essa parte de medicina do trabalho, não encarar isso como apenas o cumprimento de normas, né? Não fique com essa cabeça voltada para as normas, né? Pense muito na questão da saúde e de produtividade do seu time, né? No bem-estar do seu time. Isso tudo, a médio e longo prazo, com certeza, é o que a gente já falou aqui do investimento. Isso Sim. Não é custo, é investimento. Então, pense sempre com essa cabeça e, obviamente, que você se alie a bons profissionais, né? Então, assim, estude com quem que você vai montar uma parceria, que essas parcerias se iniciam para muito tempo, né? Então, contrate bons profissionais, né? Seja o seu contador, seja a empresa de medicina do trabalho. Então, busque as empresas que são referência no seu mercado. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar disso, né? E é isso. E foi legal, foi rápido, né? Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que a gente aguarda um convite para voltar com mais tempo. Obviamente, tem muito assunto para a gente falar aqui, né, doutora? E obrigado pelo convite. Com certeza, que agradeço muito sua presença e queria trazer para todo mundo aqui, nossa proposta aqui desse podcast é falar sobre saúde ocupacional, mas não só de saúde ocupacional, abranger um pouco de assuntos com pessoas fora da área, pessoas da área, mas que possam agregar um pouco no dia a dia e abrir a cabeça sobre o que cada profissão pode ajudar na nossa área, né? O que a gente precisa saber, o que a gente precisa se aprofundar. E hoje quis trazer um bate-papo rápido para a gente iniciar nossos trabalhos, mas com certeza teremos aí o Júnior em outras ocasiões. E não tenha dúvida que esse quadro aqui já vai ser um sucesso. Ele já começou bem, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Essa temática aqui é muito importante, que venham empresários aqui para contribuir com esse tema, né? E com certeza a doutora aqui vai estar também, né, ajudando e deixando esses profissionais aqui mais tranquilos e seguros para poder bater esse papo agradável aqui com vocês. Com certeza. Obrigado. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência, você que assistiu até aqui. Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu sou a doutora Francine Renzi, médica do trabalho, e vou estar sempre aqui trazendo no podcast um convidado para falar um pouquinho da experiência dele em saúde ocupacional, para conseguir agregar para você aí de casa algumas dicas, algumas ideias, coisas que você pode implementar na sua empresa ou dúvidas que você podia ter. E por hoje ficamos aqui. Até a próxima.